24 horas no ar com você. IRB Web Rádio. Na vida amamos o lugar onde nascemos e dele nos orgulhamos. É assim com você, comigo, com todos os brasileiros. Sabemos da nossa força e nos sentimos abençoados por fazermos parte desse país. Nossa nação, nossa pátria. A pátria que acolhe, que reconhece as dificuldades e persiste. A pátria que trabalha, que faz do seu suor o seu ganha-pão e que luta para se superar todos os dias. A pátria honesta, que não abre mão dos seus valores, que busca o que é certo e o que é justo. Esse é o nosso Brasil. É por ele, por todos os brasileiros que o governo federal trabalha, para que a gente tenha certeza de que vivemos em um lugar como nenhum outro. E a verdade é o que nos une e fortalece. Juntos, somos a pátria acolhedora, a pátria honesta, a pátria trabalhadora. Juntos, somos a pátria amada, Brasil. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você sintoniza www.irbwebradio.org, a sua rádio na internet. Uma rádio do Instituto Rubinho Gutierrez. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. A gente balançou, alegria, alegria, a galera vibrou, gol! IRB Web Rádio apresenta Programa Pod Sports. Apresentação Ítalo Ferreira e Kleber Emerenciano. Sextou, galera! E nada melhor do que começar o final de semana participando do Pod Sport Podcast. Quero desejar uma boa noite a todos, desejar uma boa noite para o nosso amigo Kleber, que está aqui conosco para mais uma edição do Pod Sport Podcast. Boa noite, Kleber. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Vanderlei. Boa noite aos nossos convidados, né? Você vai apresentar eles já já. E boa noite a galera que já está chegando aqui nas redes sociais aqui do programa. Correto, então, Kleber. Queremos primeiramente agradecer os nossos patrocinadores, Neto Bebidas, Poliplan, Supermercado Parrote, Quiosquim, Nezinho Imóveis, Dunelli Automóveis, Gold Nobre Bebidas, Aquamário Mania e Cubo Design, nosso mais novo patrocinador da cidade de Santa Cruz, Kleber. Estamos indo para fora da cidade já. Bacana. Apresentar aqui o nosso convidado, o Wellington Felizati, também conhecido como Jamanta, né? Um grande lutador da nossa cidade, o seu professor, o Edson Gonçalves. Uma boa noite, Jamanta. Boa noite, Edson. Boa noite a todos aí, os participantes. Boa noite aos convidados aí. Agradeço primeiramente aí o convite, né, pessoalmente do nosso amigo Ítalo. Agradeço a presença do Edson aqui, que recebeu o convite, fui muito bem atendido também. A todos os participantes do programa aí. Boa noite a todos aí do programa Pod Esportes. Boa noite, Ítalo. Obrigado pelo convite aí. Estamos aqui para falar sobre a arte marcial, as propostas que tem aí da história aí do Wellington e fomentar a cidade aí para grandes projetos aí. Então, pessoal, começando, hoje nós temos uma surpresa aí para todos os participantes, que mais próximo do final da programação será revelada para todos. Então, fique atento durante a nossa programação, que ela será passada para todos. Começar então, Jamanta, a gente vê assim, hoje em dia, as pessoas têm muitas dúvidas das diferenças das artes marciais, conforme o Edson já falou muito bem no início do programa. Então, explica para nós um pouco dessa diferença do MMA para o boxe chinês, para esses tipos de lutas variadas. Como que é essa carreira? Qual que é a diferença de cada modalidade? Olha, o boxe chinês hoje é um dos esportes mais completos que tem no mundo, né? Que ele é soco, chute e queda. Ele é até mais completo que o Muay Thai. Tem alguns golpes a mais aí, entendeu? É um bom caminho para entrar no MMA. O MMA tem um conjunto de artes marciais junto aí.
Tem o jiu-jitsu, né, que é a luta do chão. E a galera treina as duas modalidades para não se perder na hora do evento, né, na hora da luta aí, que pode ser surpreendido pelo adversário aí. Eu acho que o Edson sabe explicar melhor essa área aí. Já treinou com o Anderson Silva, treinou com o Minotouro, entendeu? Então eu acho que ele é mais dedicado a falar sobre isso aí. Então, Edson, pode ficar à vontade. Acho que tem uma grande bagagem aí pelos nomes já citados pelo Jamanta. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Tino Nogueira e no Corinthians Esporte Clube. E na equipe de MMA do Anderson Silva, fui sparring dele vários anos. E isso aí foi um projeto que a gente fez para desenvolver profissionalmente, né? Mas acabei sendo a minha faculdade, né, nas artes marciais, porque eu tive a minha carreira no esporte, assim como o Jamanta, não só como atleta, mas como técnico também. E aí acabei aproveitando esse processo do MMA como se fosse um aprendizado também, uma carreira. A diferença que eu digo assim, né? O MMA ele engloba as lutas principais seriam o boxe, né? O kickboxing, o Muay Thai, o jiu-jitsu e o wrestling, né? E no caso do Sandá, que a gente está falando que é o boxe chinês, né? É uma luta praticamente assim desconhecida no meio da coisa agora que a Ásia está entrando. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Ásia, no ONE FC, que agora está aparecendo na Rede Globo, né? No combate. E na Ásia é bem conhecida a modalidade, que é uma modalidade que engloba técnicas de soco, de chute, e só que engloba joelhada também, cotovelada, técnicas de strike e de grappling, né? Que seria o wrestling, né? Você derrubar o adversário. No MMA já é dividido. Então, a competição de Sandá ela é muito mais dinâmica nesse sentido. Tem muito mais a oferecer para o MMA. Porque junta as duas partes, né? O wrestling com a strike, e só fica faltando o jiu-jitsu no chão. Tá? E diferenciando assim, por exemplo, o boxe vai usar só as técnicas de mão. Né? O kickboxing você usa o kick e o boxe, né? As técnicas de soco e chute. O wrestling seria o judô, que nem você derrubar o adversário. Entendeu? O jiu-jitsu seria a luta mais de finalização, né? É mais ou menos essa diferenciação. O Sanshou, o Sandá, né, já é uma luta esportiva, de competição. E tem a linha profissional também dela, né? Essa é a diferença, assim. O início de carreira de vocês, né? De vocês dois, acho que é importante, né, passar para o pessoal, né? Como que funciona, às vezes, o pessoal que gosta desse tipo de esporte, né? Ter uma noção de como vocês iniciaram a carreira também. Eu comecei com 9 anos de idade, né? Comecei a treinar cedo, que estética e saúde mesmo, né? Começou com o Adelso? Comecei junto com o Adelso Ribeiro. E com 16, 17 anos eu conheci o Edson. E a gente começou a treinar tipo de sparring, né? Um do outro. Ele já estava em competições mais acima que eu. E saí do Adelso, saí do professor lá, saí da escola e fui treinar com o pessoal da Top Team, que é da academia do João Ferreira, junto com o Edson Silva aqui. E a gente começou a treinar, ele viu que eu tinha um potencial canhoto, né? Diferenciado. Eu já tinha sido campeão júnior, juvenil, em campeonatos brasileiros, paulistas, aí, então começou a se destacar, né? Já tinha fora do país lutado na Bolívia, Venezuela, com 14, 15 anos. Fui campeão sul-americano nos 2 países. Então já começou a ter uma bagagem aí. E ele viu um potencial em mim, eu acho, né, que ele viu, de canhoto, e começou a passar as técnicas, né? Mas assim, surpresa para lutar com os pesos pesados, né? Vou contar essa história. A minha categoria é peso pesado, só luto com pessoas pequenininhas, né? Então eu tinha que me preparar muito bem para isso aí, entendeu? Só para entender, peso pesado é acima de 90 quilos. 90 quilos, né? Não tem limite de peso. Não tem limite. E no boxe chinês parecido com o boxe. Então, mas inicia em qual categoria que é a primeira categoria? De peso? De peso. 48 quilos. 48. Daí vai para 56, 64, até chegar no 90. No boxe tem várias categorias. Isso, daí você chega no 90, aí não tem limite. E eu sempre lutei nessa categoria, desde juvenil como adulto, entendeu? Acho que ele vai contar um pouco da história aí, como que foi nosso casamento aí. O Wellington, né, desde pequeno, eu
tenho amizade com o professor Adelson, né? E desde pequeno eu vi o potencial no Wellington, né? Ele sempre foi um moleque muito determinado, tudo. E aí, quando ele começou a competir no adulto, eu estava morando em Rio Claro nessa época, e ele sempre chegava entre ali os 3, mas não conseguia vingar, né? Chegava entre os 3, mas não conseguia vingar, não conseguia disputar um brasileiro mais consistente, esse tipo de coisa. E aí, tipo, o Adelson mesmo até que indicou assim, começa a treinar com o Edson, tal, e aí ele que teve esse processo de escolher o treinamento. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu percebi o potencial dele de canhoto, só que ele lutava de canhoto mesmo, que tem uma diferenciação de posicionamento quando você vai lutar de canhoto. É um recurso técnico, é igual eu falar por exemplo, no beisebol, né? O cara fica numa postura para jogar a bola, né? Na luta em pé, o cara fica numa posição para jogar o golpe mais forte. Aproveitando que você está falando de canhoto, sim, em lutas a gente sempre vem falar que o lutador canhoto ele é sempre um pouco mais perigoso. O outro lutador ele não sabe qual golpe que ele espera, né? Surpreende mais. Surpreende mais, né? Aí o que foi que eu fiz? O Wellington lutava de canhoto, só que o Wellington era um canhoto cego. O que é um canhoto cego? Canhoto cego é que não tem a mão direita para nada. Entendeu? Ele não tem a mão direita, nem o pé direito. Só para subir no ônibus. Só que a mão esquerda dele e o pé esquerdo dele era muito pesado. Muito. Entendeu? Ele até um pouco meio torto assim, por causa do jogo que ele jogava tanto peso na mão esquerda e pé esquerdo. O que eu fiz? Eu coloquei ele como falso destro. Eu mudei, joguei ele como destro. Aí a mão dele, que é a esquerda, que é a dominante, ficou adiantada na frente. Então, o que o pessoal esperava que, se fosse falar um termo técnico, o jab seria um golpe mais leve? O jab do Wellington, do Jamanta, era um golpe muito mais pesado e rápido. E o pé esquerdo era muito mais forte também. E aí isso aí ia dar tempo, e ele tinha uma boa coordenação nesse posicionamento. A gente acabou desenvolvendo uma tática, né, uma estratégia de luta, porque ele já vinha competindo com o pessoal de alto nível, só que nunca chegava a ganhar. Aí eu desenvolvi essa tática, algumas técnicas, algumas estratégias para ele utilizar esse sistema. Ele começou a estudar bastante, se dedicou, ele é um moleque dedicado, e deu certo. Que ele começou com a mão esquerda, que era a mão da frente, e o pé esquerdo, nocautear todos os caras de peso pesado, assim, cara de 120, 130 quilos. Os caras que ele lutava e às vezes perdia, ele começou a ganhar dos caras, dos adversários. E isso aí foi levando ele para várias competições e deu tempo para depois, nesse meio tempo, eu preparar a mão direita dele, o pé direito dele, como segundo golpe. Os adversários demoraram muito tempo para saber, porque você está lutando com um destro, você vai sair da mão direita dele, porque a mão direita vem mais pesada. Só que o Wellington, a mão mais pesada dele era a esquerda. E eu mudei totalmente. Então ele ficou jogando nesse posicionamento. E aí os golpes iam muito mais pesados. Aí o adversário tomava um jab dele, um cruzado, alguma coisa. Falava assim, se eu tomar a direita dele, eu vou cair. E aí acabava caindo com a mão da frente, entendeu? Então essa diferenciação. Que não, o Rocky Balboa, por exemplo, no filme do Rocky, ele é canhoto. Ele fez essa estratégia no Rocky 2 para lutar com o Apollo, mas porque ele tinha um problema de visão, né? Mas a estratégia foi a mesma, ele mudou, virou um falso destro. E o Wellington fez esse jogo, ele foi campeão brasileiro várias vezes depois disso, depois disputou Pan-Americano, foi campeão Pan-Americano várias vezes, ficou entre o melhor peso pesado do Brasil durante muitos anos. Vamos dizer assim, então, Edson, que você descobriu o talento no Jamanta. Sim. E você foi um estrategista. Vamos dizer que foi a sua estratégia que tornou ele no que foi. Sim, eu acredito assim que ele como atleta tem que ter dedicação, tem que ter o potencial, mas não adianta nada o treinador chegar e falar alguma coisa e o atleta não seguir aquilo. Ele confiou fielmente em mim. Eu tenho a minha história de competição, às vezes até por isso também que ele confiou, porque eu competi, também fazia parte da seleção brasileira, treinava junto. Então, aí ele confiou na técnica, mas ele foi determinado a seguir a estratégia. Não adianta nada o treinador falar, não é um time de futebol. Sim. O técnico faz a estratégia, o jogador faz o que ele quer, às vezes não dá certo. Sim. E o Wellington seguiu ali a risca, eu descobri esse potencial dele, entendeu? Fizemos uma cama de gato para os adversários e todo mundo caiu.
quando a gente ia para competições, parava o ginásio para assistir, entendeu? As lutas nossas, assim. Falava, ó, fulano vai lutar, ciclano vai lutar, entendeu? Quando a gente chegava, os caras já paravam para assistir. Só para diferenciar assim, um pouquinho das competições, né? Hoje, o pessoal vai lutar Muay Thai, kickboxing, né? Às vezes não tem nenhuma federação, às vezes o kickboxing ainda tem até jogos abertos, essas coisas. Muita gente não, eles casam lutas. Então o pessoal vai lutar um campeonatinho regional assim, faz uma puta festa para um evento regional. Eles casam lutas, né? Não é eventos oficiais. No caso do Sandá, que é o boxe chinês, você tem que participar de uma, olha como que é seletivo o evento, né? Você tem que participar de uma seletiva regional. Aí você tem que ficar entre os 2 primeiros nessa seletiva regional. Aí você tem que disputar o campeonato estadual. Isso no Brasil inteiro. Aí você tem que ser campeão paulista, campeão estadual. E aí depois vai para o brasileiro. Quando você chega no brasileiro, você vai disputar entre todos os estados. Hoje é 26 estados. 26 estados. Então, a categoria, no máximo, pode ter 26 pessoas. Só pode ter um representante por estado. Para tirar um campeão brasileiro e um vice de reserva. Nossa, é uma dificuldade tremenda. Né? Aí você vai para a seleção brasileira. Aí você chega na seleção brasileira, você tem um titular, você tem que disputar a vaga entre 3, o vice, o primeiro e o titular. Se não tem o titular, fica os 2, né, para disputar a vaga, para disputar os campeonatos internacionais. Seria sul-americano, pan-americano, que também é um por país. Isso aí nós estamos falando peso pesado, né? Que era muito mais difícil ainda, né? Você disputar com pessoas de Alagoas, Sergipe, Brasília, cariocas, os caras eram muito bons, entendeu? Então, para você chegar ao nível de manter na seleção brasileira por 10, 12 anos, não era para qualquer um, né? Você tinha que se dedicar ao máximo, então. Uma competição assim, hoje muita gente você vê no UFC, ou você vê nos eventos profissionais, o pessoal vai lá e faz uma luta, né? A competição esportiva acaba sendo mais difícil quando você participa de seleção, essas coisas, porque você está pegando o melhor de cada categoria do estado, e às vezes você faz 3, 4 lutas em uma competição. Em uma semana você está lutando. Eu lutei na China profissionalmente, na Liga Profissional Mundial, eu fiz 5 lutas profissionais em uma semana. Contra 3, dessas 5, 3 era campeão mundial. Então, tipo, você pega um campeonato sul-americano, você vai pegar o campeão de cada país. Às vezes você tem que fazer 3 lutas para ser campeão sul-americano. Entendeu? E o pessoal faz hoje uma luta assim para disputar e às vezes nem é o título, né? O título mundial, né? Então, imagina, você faz a primeira luta. Aí você toma um soco na primeira luta, um chute lá que você tomou na coxa. Quando você vai para a segunda, já tá doendo mais. É verdade. Na terceira, doendo mais. E assim, deu para perceber já que a dupla tem muita confiança no trabalho em vocês mesmos. Dá para ver já deu para perceber que antes de entrar para a luta, vocês já saíram no 1-0 pela confiança suas. Mas agora eu quero fazer uma pergunta, Jamando. Chegou uma luta que você olhou para o adversário, você pipocou, você tremeu na base lá, ou você ia para cima sem medo mesmo? Teve alguma luta com pipocou? Fala aí para nós, Jamando. Cara, eu fui numa competição, a gente foi convidado para uma competição de desafio do Sandá versus Muay Thai. E foi lá em São Paulo. Teve coletiva de imprensa, como no futebol, teve coletiva de imprensa, hotel, tudo bancado por esse evento. Aí a luta principal da noite era minha. E quando eu entrei no ringue, eu tinha acabado de chegar do Canadá, campeão pan-americano. Lá eu fiz 2 lutas também, e em 2 dias para ser campeão pan-americano. Tinha chegado no Brasil, no outro final de semana eu já fui lutar esse evento aí. Era desafio Sandá versus Muay Thai. Aí a gente foi, só tava eu, Edson e mais 2 amigos nossos da academia. Então a gente era pessoas que ninguém conhecia nesse mundo, porque tava a galera do Muay Thai, entendeu? O ginásio lotado de lutador de Muay Thai, de Vale Tudo. São Paulo, entendeu? Muita academia. E a gente chegou como desconhecido. Vou falar minha ótica depois. Aí na coletiva de imprensa, o pessoal perguntou tudo. O cara do meu lado bombadão assim, eu fiquei na minha, mas só que eu tava preparado, né? Eu confiava no trabalho do Edson, sempre confiei, e no meu trabalho tava tranquilão assim e tal. Aí, na coletiva de imprensa, eu puxei a sardinha pro lado do cara. Não, o cara, todo o mérito dele e tal.
puxei a sardinha pro cara, por quê? Porque eu joguei responsabilidade para ele. Até acho que eu saí muito bem na coletiva de imprensa. Aí a gente foi pro hotel descansar, no outro dia foi o evento. Aí a luta principal da noite foi a nossa, daí a gente estava no vestiário aquecendo, a gente escutava o cara do vestiário ao lado aquecendo, parecia que estava batendo na parede. Eu falei, nossa, esse cara é um monstro. Tipo o filme do Kickboxer lá. Eu falei, cara, esse cara é um monstro. O cara já era grande do meu lado na coletiva, né? Aí, ele me tranquilizou como sempre aí e tal. Aí a gente subiu, fui pro ringue. Tinha uma estratégia de luz do ginásio, profissional mesmo. Apaga o ginásio inteiro, só o ringue fica aceso. Foi bonito o evento. Foi bonito o evento. Aí, filmado, passou na PCM Fight Show. Aí entrou ele. Pô, foi uns 15 minutos pro cara entrar. Eu já tava aquecido, suado, já louco pra lutar, pra acabar logo. E o cara entrou fazendo aquelas danças de Muay Thai, com a corda na cabeça e tal, fazendo as danças, passou por trás de mim. Foi um negócio muito louco. E só tava eu, o Edson e mais 2 amigos. Contra o ginásio inteiro contra nós, cara. Por quê? Todo o São Paulo inteiro foi assistir o cara. O estado de São Paulo inteiro foi para assistir o cara. Entendeu? E eu joguei, jantei o cara, entendeu? Massacrei o cara não esperava também, acho aquela derrota, né? Foi bonito o evento, foi bacana, acho que um dos melhores, né? Assim, emocionante, assim. Emocionante que seja, foi assim. Pode falar. A ótica foi assim, minha ótica, que eu vou falar assim como treinador, né? O Wellington, ele, tipo assim, ele sempre foi, que o pessoal falava, era o patinho feio das competições, entendeu? Não era o cara mais alto, não era mais o cara mais bem fisicamente, assim, todo definido, sarado, essas coisas. E ele acabava, com esse jogo assim, ele acabava surpreendendo. Nessa competição, o pessoal tinha patrocínio forte na competição. E esse atleta aí, ele era o campeão profissional do estadual de Muay Thai lá. O cara tinha uns 2 metros de altura, mais ou menos, mas parecia um halterofilista, rapaz, muito forte o cara. Eu falei, caramba, olha o tamanho do cara. E eu falei, mas eu não falei pra ele, né? E aí, quando a gente foi fazer a coletiva de imprensa, a gente tinha recebido eu tinha recebido, né? Depois eu passei pra ele isso. O regulamento anteriormente da competição, porque como foi uma luta de desafio, como fosse assim, vamos pôr, um vale tudo em pé. Não tinha tantos eventos de MMA na época, era vale tudo na época, né? Sim. Então eles fizeram como se fosse um vale tudo em pé, sem luta de chão. Então eles tiveram que misturar as técnicas das duas lutas. Lutou num leitai, numa plataforma, né? E num regulamento que eles tinham passado pra gente, ia ser numa regra livre, porque o boxe chinês é uma regra livre, vale tudo em pé. Soco, chute, joelho, você derrubar o adversário e jogar para fora da plataforma também. Você empurrar o cara. Igual o comitê do Jean-Claude Van Damme, que você joga o cara assim. Sim. E aí, no dia da coletiva de imprensa, o organizador do evento, os caras vieram conversar com ele e os caras tinham uma influência na cidade, porque, pô, acho que tinha umas 500 pessoas lá comprando ingresso, a maioria era da equipe do cara. Entendeu? A gente estava com 10 pessoas, eu acho que do lado nosso, e a cidade de São Paulo, a gente do interior, né? Então eles influenciaram no regulamento, mudaram a regra da competição para favorecer eles. Porque eles falaram assim, não, então, porque a princípio ia valer a pontuação para a gente tirar o adversário para fora da plataforma. O que quer dizer isso, a plataforma? É um palanque, né? O que acontece, favorece no boxe chinês, quando você está lutando em cima, não tem corda. Sim. Né? Tem os eventos profissionais com corda também, mas esse evento decidiram fazer sem corda. Que nem o princípio do comitê, jogar o adversário para fora. Quando o adversário começa a tomar porrada, ele vai querer fugir, aí ele pula para fora. Se vale ponto você tirar o cara para fora, ou se ele pular para fora, ele perde ponto, ele vai ter que ficar em cima da plataforma. E aí eles falaram assim, não pode valer ponto se tirar o cara para fora, e não sei o que, isso, aquilo, falou um monte de coisa. E falou tinha um limite de tempo para você derrubar o adversário. Sim. No clinch, e joelhada, cotovelada, essas coisas. E a gente tinha um limite. Pra gente acabou até sendo melhor nesse caso, né? Porque a gente teve mais tempo para trabalhar a queda. E aí, eles falaram assim, não, a gente não quer limite no clinch, pode segurar no clinch, não vai parar a luta, que nem um vale tudo mesmo em pé.
E eu fui discutir com o pessoal da arbitragem lá, falei assim, mas vocês não podem mudar no dia do evento isso. A gente treinou de um jeito. Não, vai ter que ser assim, se vocês quiserem, vai ser assim. Aí beleza. Aí no dia do evento foi mais ou menos o que aconteceu com o que o Elito contou, né? Só tinha pessoal deles fechado o ginásio. O cara foi tratado como super... Foi a luta principal, mas o cara foi tratado como super astro, entendeu? Protegido lá. Quando eu vi o cara batendo alvo, treinando sozinho lá, eu vi de novo, eu fui dar uma espiada. Eu vi que ele era um pouco lento. E ele estava menosprezando o Elito. O Elito, a vantagem dele que ele surpreendia era a canhota, que ele batia, ele peso pesado, a canhota dele, o pé e a mão era muito dura. E ele na cabeça. Chute na cabeça, e ele tinha era mais rápido. Era tipo assim um cara menor, só que era muito mais explosivo do que os adversários peso pesado. Essa era a vantagem dele. Quando eu vi o cara mexendo lá, se movimentando, eu falei assim, o cara luta mais plantadão, o Elito vai acertar ele. Quando começou a luta, o Elito acertou. Começou a luta, o cara veio para trocação franca. Quando o Elito acertou a primeira mão na cabeça do cara, de esquerda, o cara regalou um zóio desse tamanho assim. No ringue. Eu falei assim, ali ele ganhou a luta. Porque depois daquilo dali, o cara não conseguiu se concentrar de novo. Porque você tomou uma balança, porque ele veio numa pressão. Imagina, ginásio, torcida. Aí ele é muito mais forte que o cara. Entendeu? E aí aconteceu. E o impressionante foi que, mesmo assim, o cara dando um golpe em mim, tipo, leve, assim, a torcida ia pro delírio. Parecia gol, assim, no estádio, sabe? E eu enfiava a porrada no cara e só tava nós 4 gritando lá. E também o que eles fizeram foi o negócio do round, né? Eles aumentaram a quantidade de round. 5 rounds, né? A gente era para fazer 3, subiram para 5, porque viu que o cara tava perdendo, aumentou mais 2 rounds, entendeu? E no final ele tomou uma queda, né? Ele foi dar a ajoelhada. Acho que foi o momento mais emocionante da luta, esse momento aí. No caso, vamos supor, vocês competiram para fora do país, tem como estudar o adversário assim antes, ou é sorteio ali, cai na hora ali? Você não sabe com quem você vai lutar? A gente tem a ideia... Porque muitas lutas ainda você consegue, se você sabe o adversário, o a ponto fraco dele. A gente tem mais ou menos a ideia de como cada país luta. Uma característica Vocês do país. sabem qual os competidores vão competir naquele evento ali? Às vezes sim, às vezes não. Mas o estilo de cada país. Cada país, por exemplo, o Brasil tem mais ou menos um estilo de lutar. Você pega a Argentina, os caras são mais aguerridos. Você pega outro, entendeu? Então a gente conhecia mais ou menos. Mas isso aí não tem como estudar. Caiu o adversário, às vezes mudava o adversário na hora. Quando você faz uma luta casada, tipo de MMA... você sabe com quem você vai lutar e você tem um tempo para se preparar. Exatamente. Então você vê vídeos da luta do cara. Quando você vai para fora do país, você não sabe quem são seus adversários, entendeu? Você imagina que talvez o campeão argentino vai ganhar de novo, porque o cara é bom. Mas às vezes não vem ele, vem o vice, que ganhou dele, entendeu? Na verdade, o Edson falou, tem que estar preparado. Tem que estar preparado para o que vem. Tem que preparar para tudo, né? Isso. Uma competição desse tipo, por isso que eu falei que é mais difícil. Você tem que se preparar para todo tipo de golpe, todo tipo de opção de adversário, porque é um GP, né? Você tem que disputar com vários, às vezes se adaptar em questão de horas. Às vezes. Sim. E essa luta foi a mais marcante para a carreira, Jamando? Ou teve alguma outra que você falou, foi a mais emocionante? Essa é que você guarda de recordação no seu coração como a mais importante e a que deu mais aquele gosto pela situação que foi? Eu acho que a emoção começou mesmo em Fortaleza, né, Edson? Quando a gente foi disputar o brasileiro, também ninguém me conhecia, estava o atual campeão brasileiro, o cara da seleção brasileira, e foi um evento muito bonito, foi na praia lá de Iracema, entendeu? E tava os melhores do Brasil na época, do auge mesmo, e eu cheguei, eu cheguei como um desconhecido mesmo. E daí essa foi a hora que a técnica da seleção brasileira viu, falou, não, esse moleque tem que vir treinar com a gente. Sim. Entendeu? Foi a convocação lá em Fortaleza, eu acho que foi aí onde tudo começou. Canadá, Chile, Argentina, acho que foi onde tudo começou, foi lá. Assim, foi uma outra luta que marcou bastante, foi em Minas Gerais também, né, o brasileiro. O atual campeão mineiro, lá no ginásio do Mineirinho. Campeão de kickboxing também. Eu tinha acabado vindo do Canadá, fui fazer essa luta profissional, aí depois em sequência fui pro brasileiro lá em Minas. Sim. E lutei de novo com o cara de Alagoas,
foi nocaute, né? E depois foi a luta com o atual campeão mineiro, que o ginásio todo estava contra a gente também. Foi bacana, foi um evento também que marcou também. O boxe chinês, ele não é um esporte olímpico, é o boxe só, né? Na verdade, Ele a modalidade... não é a modalidade chama Wushu, que é a arte marcial chinesa. As artes marciais da China. Dentro das artes marciais da China, Wushu significa o quê? A arte da guerra. Dentro das artes marciais da China, existem as técnicas antigas de lança, bastão, facão, sabre, espada, tudo. Existe uma luta de wrestling que chama Shuai Jiao, e existe o Sandá, né, que é o boxe chinês. Então eles participam de uma competição oficial, existe nos Jogos Asiáticos, entendeu? Só aqui na América do Sul ainda que não entrou nos Jogos Sul-Americanos e Pan-Americanos, por causa de organizações e federações, entendeu? Mas nos Jogos Asiáticos já entrou como nos Jogos universitários, que são que nem os Olímpicos Universitários que teve agora. Inclusive, um moleque do Mato Grosso veio treinar comigo aqui, ficou passando uma semana aqui antes de viajar para os Jogos Universitários, Mundiais Universitários, né? E já entrou nos Jogos da Juventude, Jogos Olímpicos da Juventude. Então, é todo um processo, esse negócio de esporte, política, demora muito tempo, entendeu? Hoje, os esportes que são olímpicos seria o quê? O boxe, a luta, o wrestling, né? A luta olímpica, e o taekwondo. São essas 3 modalidades de luta. O karatê tentou entrar no Japão, o judô também, né? O judô. O karatê tentou entrar no Japão, mas não conseguiu, né, se estabilizar, entendeu? Então, existe um processo político para entrar as lutas. E essa situação, vamos dizer assim, dificulta mais para vocês no esporte, para chegar numa seleção brasileira, para conquistar uma visibilidade, para ter um maior reconhecimento? A gente sabe que se fosse um esporte olímpico, esse reconhecimento seria maior, né? Porque ia ter uma visibilidade maior. O Brasil para na época das Olimpíadas e é o único momento que eu vejo como jornalista que o atleta pode se expor. Você pega a Mauro Imagem. Se ela não tivesse participado de uma Olimpíada, quem conheceria? Sim. Claudinei Quirino, quem conheceria? Então, o judoca, o Aurélio Miguel, quem conheceria? Então, é oportunidade, é Olimpíadas. Então, para vocês, se torna mais difícil sem essa situação. Como que é conseguir mesmo assim chegar numa seleção brasileira, representar, e aqui é a prova da quantidade de conquistas na carreira. Inclusive até de patrocinador, se torna mais difícil, né? Não, com certeza, o patrocínio é o que mais pesa, é a preparação do atleta, suplemento, treinamento. O Edson morou um tempo em Rio Claro e eu tinha que ia de moto, à noite treinar, voltava no outro dia para trabalhar, entendeu? Então era uma vida meio que sofrida, assim. Final de semana não tinha que treinar, alimentação, dieta. Então foi um negócio meio marcante, assim. Eu acho que tudo foi prazeroso e valeu a pena, entendeu? Isso era uma situação que eu queria até comentar contigo. A gente tem uma amizade de longa data, né, Jamante? E sim. Eu sempre lembro que quando chegava perto das competições, você fazia aquela dieta, saía na corrida para poder afinar. Como que é essa briga com a balança? Porque isso não é uma prioridade sua. Todos os atletas, a gente vê o Popó, quanto ele sofria próximo das lutas para chegar no peso ideal. Como que é isso, você passar por isso aí, cara? Cara, é um processo doloroso, sofrido, não é fácil não. Você perde noites de sonos aí. E, na verdade, você fazer isso para você ter um condicionamento físico. E como eu era... Você perguntou aquela hora, um campeonato marcante para mim foi do Canadá, que ele tinha feito uma cirurgia na coluna e eu fui representando ele, entendeu? Eu acho que isso aí foi bacana também. E teve alguma luta que você não conseguiu atingir o peso e não pôde participar, ou toda você chegou no peso ideal? Não, porque eu era peso absoluto, né, acima de 90 quilos, então eu sempre tive acima de 90, né? Não então tinha nunca problema. Teve problema. Mas eu tive que bater peso. Né? Você precisou, Edson? Eu já precisei várias vezes. Eu fui campeão brasileiro no 80 quilos, no 85. Aí depois eu lutei, fui campeão sul-americano e pan-americano no 90 quilos. E no acima de 90, no absoluto também. Sim. Então chegou uma época, inclusive ele falou que a gente participou junto, foi o sul-americano, né? E eu tinha que bater o peso, né? Pra categoria que era 91 quilos, né? E eu tava pesando na época 120 quilos. Eu ia ser o meu retorno para voltar a lutar, né? Depois de uma lesão que eu tive na coluna. Aí eu
acompanhei com a nutricionista, fiz todo um trabalho profissional, certo? Sim, bati o peso. Fui campeão sul-americano, inclusive foi uma das principais lutas mais destacadas do evento lá. Eu ganhei 2 lutas por nocaute, né? Sim. De um argentino e de um colombiano, se eu não me engano. E a Argentina é gostoso de bater, hein? A rivalidade é mesmo aqui no futebol? O campeão mundial, ele me enche o saco no Instagram até hoje, falando, não, a gente não pode lutar de novo, não. Que foi o sul-americano final, ele perdeu, não se conformou. Aí ele foi disputar o Mundial, foi campeão, foi pra Copa do Mundo. Então, ele meio que se não conformou, entendeu? Porque na história mas é gostoso. Tá que você derrubou ele. Sim, tá na história. Outros argentinos também, né? Um cara de Trinidad também, que eu disputei a final. E acho que eu bati uns 3, 4 argentinos aí já. Tem um colega meu no trabalho hoje, ele até pediu para mim fazer essa pergunta para vocês aqui, né? Que eu comentei que vocês iam estar no programa. Que nem você falou da categoria acima de 90 quilos. Tem alguma diferença o cara ser muito mais forte? Vamos supor, você atinge 90, 92 quilos. Aí tem um outro atleta de 120. Tem uma dificuldade na hora da luta ali? O cara, assim, para se tornar um pouco mais difícil de bater... Você pode explicar melhor, né? Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Fazer uma comparação. De bater num não, você pega 2 Fusca, metros e pouco, você né? Pega um Fusca. Uma comparação. E pega uma carreta. Pra bater de frente, um exemplo. De peso, assim. A carreta vai ser muito mais... um estrago muito maior, né? Até por isso que a luta ela tem várias categorias de peso. Divisão de 3, 4, 5 quilos, 6 quilos. Porque a diferença de peso... faz muito na pancada. Sim. Você pegar uma pedra por exemplo, de 1 quilo, vai fazer diferença isso aí, uma pedra de 1 quilo, e você soltar de uma certa altura, é um estrago que ela faz. Agora, você pegar uma pedra de 10 quilos, assim, soltar, e a pessoa já às vezes nem consegue segurar. Então, por exemplo, o peso pesado, dependendo se o cara sabe bater acima de um certo peso, se ele sabe bater, sabe dar um golpe, o golpe vem tão pesado que você não consegue absorver ele te joga para trás. Então ele tem uma certa vantagem. Sim, com certeza. Com certeza. Tem um atleta que também já foi conhecido aí, o Paulão, né, que era aluno do Emerson. Fui lutar com ele. Foi uma luta muito dura mesmo, o cara é bem maior do que eu, uns 130 quilos, mas de massa mesmo, entendeu? Então eu batia no cara, o cara nem mexia, entendeu? Mas foi uma luta mais tranquila, assim. Acho que eu dominei do início ao fim. E fui campeão também nesse evento aí. Tem umas mensagens aqui no Facebook, tanto quanto no WhatsApp. Nosso amigo Djalma Moraes, parceiro nosso também, está falando que são 2 referências do esporte. Então, obrigado aí pela participação, Djalma. A gente Djalma. Se conhece, sabe? Sim, grande Djalma. Um abração aí. Tem top também de linha aí. Fera, né? Muito bom atleta aí. Tem um parceiro meu aqui também, o Júnior. Faz uma simulação de uma luta com ele, Ítalo. Não dá não, Júnior. Ixi, o Jamanta, a gente tomou muita cerveja junto, batemos muito papo junto. Melhor, né? Mas não dá pra brincar com o homem, não. Ixi, deixa quieto, vamos manter a amizade aqui, o bom contato e o vínculo. Chegou uma no WhatsApp aqui também. Vamos ver aqui quem mandou pra nós. Pergunta para ele se é verdade que uma vez ele foi lutar na Argentina e o adversário dele começou a se aquecer com o uniforme do Boca Júnior. Essa quem mandou foi o nosso amigo Valdemar Humão. Aí tem que bater doído, né? Com o Boca não dá, né? Cara, isso foi verdade mesmo. Ele tava com o uniforme do Boca, mas assim, eu nem levei por esse lado, assim, sabe? Eu acho que eu tava com a camisa da Mancha Verde, cara. Eu tinha ido com a camisa da Mancha. Não sei se o pessoal lá conhece ou não. Mas o cara tava com a camisa do Boca, tava se aquecendo com a camisa do Boca, sim. Tá certo. Então, agora, pessoal, vamos... Wanderlei, você já deixa meio no jeito para nós aquele vídeo. Vamos falar dos nossos patrocinadores agora. Então, vamos lá, pessoal. Final de semana, domingão, Dia dos Pais. Vamos passar lá no Neto Bebidas. Excelentes ofertas para o Dia dos Pais. Promoção boa,
produtos com qualidade, gelado, e aproveitar para mandar um abraço pro pessoal lá, pro Neto que está trabalhando, pro Lucas, pro menino Glazer, um menino fantástico que trabalha lá, e pro Luan também. O Luan lá no depósito, Kleber, se você passar lá um dia, ele é conhecido como VAR, de tão devagar que ele é. Você pode passar lá e brincar com ele. Fala, Luan, você que é o VAR, cara, que é devagar. Brincadeira, pessoal, um abraço aí pro pessoal que também tá na audiência lá conosco, lá no depósito. Eu moro perto lá do depósito, assim, passando lá. Então, pode passar lá e falar pra ele, ô Luan, você é o VAR ou você não é? Porque é devagar. A Poliplan tá nos ajudando aqui também, tem sacos plásticos de todas as medidas e cores, bobinas plásticas, só passar lá, direto de fábrica, falar com o Renato. Tudo em relação à fábrica de plástico é lá. Supermercado Parrote, domingão, Dia dos Pais, pegar sua carne, seu colchão duro, passar lá no Supermercado Parrote, compra, faz seu churrasquinho com seu pai, bate um papo, aproveita o domingo, quem tem seu pai, se divirta com ele. Tá passando também, né, hoje, sexta-feira, a gente pode também ter um happy hour, né, sair com a patroa, comer uma porçãozinha, tomar uma lá no Quiosquinho Bar. Pode passar lá, procurar o Murilo, ele vai estar lá te atendendo bem, qualidade, bom preço, só passar lá e bater um papo com ele. Temos também o Nezinho Imóveis, excelentes oportunidades aí no comércio de casas para você comprar, alugar. Só passar lá no Nezinho e conferir. Do Nelly Automóveis, quer trocar seu carro, quer comprar um veículo novo, procura eles lá. Condições boas, carros bons e preços bons. Temos Gold Nobre Bebidas, do nosso amigo Renato, filho do Gago. Todas as novidades do mercado estão na Gold Nobre. Tem vodka de sabor, ice, whisky e muito mais. Só procurar o Renato que tem as qualidades lá. E o Aquário Mania, pessoal. Desculpa, Aquário Mania, onde você encontra tudo para seu aquário. Peixes, projetos de aquário e o principal, projetos de lago ornamentais. Então passa lá com o pessoal, quem tem interesse, quem gosta, pode passar lá que vale a pena. E o nosso mais novo parceiro, Cubo Design. Como eles dizem, transformando ideias em sucesso. Gráfica, designer gráfico, marketing digital e comunicação visual. Essa caneca que nós estamos aqui é lá do Cubo Design. O nosso banner que chegou aqui também é de lá. Então agradecer aí o Luan, nosso novo parceiro lá de Santa Cruz da Conceição, pela parceria e pelo fornecimento dos materiais. Ô Jamanta, agora nós temos uma hora, cara, do programa que é uma hora especial. Então nós vamos soltar aí para você acompanhar esse momento e depois você deixar seu comentário. Beleza? Então, né? Primeiro eu queria parabenizar o pessoal aí do programa, o Ítalo, o Kleber, pela iniciativa aí que é show de bola. Segundo, né, contar uma história do Jamanta aí, vulgo Mamão. Pode perguntar pra ele porque ele tem apelido de Mamão, isso é antigo. Agora, uma passagem dele, a gente tava na praia uma vez e o Jamantinha aí, ele acordou de ressaca no meio da madrugada, se eu não me engano, bastante ressaca, né, porque ele quase não toma nada, e foi pegar uma garrafa lá que achava que era de água, para matar sua sede de ressaca, e na verdade não era água que tinha dentro, era vodka. O bichão passou mal depois, hein? Deu trabalho. Normal, né? Já que bateu lá dentro aquela garganta dele já calejada de cachaça, foi tranquilo depois ainda. Tem outras passagens que a gente também não pode contar, né? O Caixa d'Água também está presente em algumas histórias aí. Mas um abração para todos, um abração pro Jamanta, pro pessoal aí. Jamantão, o Estevão colocou eu e você numa fria aqui, o combinado era só você, que é o Pod Esporte na fogueira, mas colocou eu, caixa d'água, aí você quebra eu, Estevão, que caixa d'água aqui, rapaz, isso aí ficou no passado, pô. Cara, esse dia na praia foi o seguinte, a gente tava na praia, aí a gente saiu para tomar uma, eu, o pai dele, a mãe, tudo, a gente voltou e daí eu fui dormir e tal, levantei de noite com uma vontade de beber água. Tá tudo escuro, não sabia o que era tomada. Puxei a garrafa, fui beber, era vodka, cara. Aí voltou na hora, né? Aí passa mal mesmo, né? Mas isso aí faz muitos anos aí, faz uns 15, 18 anos mais ou menos aí. Faz muito tempo isso aí. Grande Estevão aí, um abração aí pra você e a família aí. Tamo junto. Agradecer então o Estevão de ter aceitado a participação aqui conosco, mandar um abraço pra ele, pra família que está nos acompanhando lá. Tamo junto, Estevão, muito obrigado.
vocês fizeram muitas amizades, né? Sim. E qual, assim, que ficou, assim, pra vocês, assim, conheceu ali, às vezes até lutando contra e carrega pra vida até hoje, né, também, né? No mundo do esporte você conhece pessoas, tanto do sexo feminino, masculino, e você vai criando uma amizade de outras cidades também, às vezes você vai visitar, vai passear juntos, entendeu? Troca ideia, bate um papo. É coisa que fica pro resto da vida, né? Acho que qualquer esporte aí que você cria uma amizade, vai treinar junto. Às vezes a gente ia para trocar porrada com os caras, daí um enfiava a porrada no outro, depois saía para se abraçar, entendeu? Então, tava ali pelo treinamento mesmo. Mas é uma coisa que fica marcada, né? Você conhece pessoas do mundo inteiro aí, você bate papo até hoje. Não vê mais, mas só o fato da pessoa lembrar de você é significante, muito. Eu tenho uma história boa. Eu tinha um adversário da região de Limeira que ele era o melhor do Brasil, né? E a gente sempre batia de frente quando em competição, né? Eu cheguei a lutar com ele 2 vezes, ganhei dele 2 vezes. E que é o Emerson Almeida, né? O cara foi atleta, disputou a Olimpíada. Quando teve os Jogos Mundiais na China, os Jogos Olímpicos na China em 2008, ele foi medalhista olímpico. Sim. Campeão pan-americano várias vezes, excelente atleta. Na minha opinião, assim, um cara, melhores mais completos. Eu acredito que o mais condecorado do Brasil, né, nessa modalidade. Depois eu tive uma lesão séria na coluna cervical, tive que fazer uma cirurgia, fiquei por 4 anos parado, me reabilitando, tive que fazer uma reabilitação lá no HC, no Hospital das Clínicas, com a medicina esportiva de lá. Acordava 4 horas da manhã, pegava a ambulância, ia fazer fisioterapia lá em São Paulo, porque aqui no interior o pessoal não sabia como reabilitar, entendeu? Fazer fisioterapia. Isso era 3 vezes por semana, me recuperei, e aí eu tinha que voltar. A minha gana era voltar pro esporte. Só que eu não tinha, por exemplo, assim, como que eu vou voltar? Eu fui treinar em alguns lugares, treinei em São Paulo, comecei a treinar com o Gibi. Na época, o Gibi era campeão mundial de Muay Thai, treinei com ele. E aí depois eu, inclusive, lutei Muay Thai em São Paulo. Aí eu precisava voltar para a seleção brasileira, que era um negócio que, tipo, eu tinha um recurso financeiro para lutar pela seleção. Só que eu tinha que fazer todo o processo de novo. E aí eu entrei em contato com um professor do Emerson, que era o Nelson Pompei, lá de Limeira, e o professor Nereu Grabalhos também, que era um mestre, depois foi meu mestre, né? E aí eu conversei com ele para eu poder treinar com eles, né? Com o Emerson, né? Porque o Emerson era o oponente mais de alto nível no Brasil. Então, para eu chegar no nível que eu estava antes, eu primeiro tinha que fazer o termômetro com ele. E o engraçado foi o seguinte, quando eu cheguei, né, para treinar em Limeira, eles poderiam, tipo, acabar com a minha carreira ali. Entendeu? Eu poderia falar assim, ó, esse cara ganhou de mim 2 vezes, mas ele fez o oposto. Fez que nem o Rocky Balboa e o Apollo. O mestre, eu sou muito grato a eles, o Nelsinho, né, que eu chamo ele de Nelsinho, o professor Nelsinho, porque ele acolheu eu como se fosse da família, e foi como se fosse passo a passo mesmo, fazendo eu crescer. E aí, semana a semana, eu ia fazer sparring lá porque eu morava na época em Rio Claro, eu ia para Limeira fazer sparring no final de semana, treinar com eles. E tomando porrada. Só que ele controlava, o Emerson controlava os golpes para bater em mim, para eu conseguir chegar no nível dele. Isso aí foi pelo menos uns 4, 5 meses até eu chegar no nível. Quando chegou no nível, aí ele teve a revanche dele, né? Ele teve a revanche de porta fechada, né? Mas até então ele foi um parceiro seu que te ajudou a se recuperar, porque ele podia ter. Hoje ele é um irmão meu que eu levo para a vida. Sou muito grato a ele, porque depois dessa competição, depois dessa recuperação minha, que eu tive todas as minhas conquistas internacionais. Que eu fui 3 vezes campeão sul-americano, 3 vezes campeão pan-americano, disputei 4 campeonatos mundiais, entendeu? Então, se não fosse os dois, o Emerson e o professor Nelson, eu não teria voltado a competir a nível internacional, entendeu? Tem uma boa pergunta aqui.
Edson e Jamanta, que até achei interessante. Agradeço a participação aqui do Glazer. O Glazer é uma excelente pessoa que eu já citei, trabalha lá no Neto. Vocês estão dando aula ou pretendem? Vocês têm algum lugar que possam recomendar? Então, como eu sei que vocês dão aula, aproveita a oportunidade. Nessa minha jornada de treinamento que eu tive, eu lutei boxe em São Paulo, tenho 3 lutas de boxe. Lutei Muay Thai em São Paulo, fui campeão do estado de São Paulo. E treinei com o Gibi, treinei com o Pedro Rizzo, treinei com o Anderson Silva, Muay Thai, treinei kickboxing também e treinei jiu-jitsu. Sou faixa preta de jiu-jitsu também do mestre Ramon Lemos, da Atos Jiu-Jitsu. E na academia nossa ali, a gente tem... Quem quiser aprender boxe, entendeu? Pode seguir, me procurar. Quiser aprender Muay Thai, também tem o boxe normal? Só o boxe normal tem. Ô, Lucas, então, tô indo lá, viu, Lucas? Aí nós vamos ser no boxe, eu com você, viu? Tô indo lá fazer a aula. A gente tem possibilidade, a gente trabalha lá com passo a passo para a pessoa desenvolver, não vai achando que vou colocar a luva, vou colocar o pessoal para brigar. Porque antigamente o pessoal falava, não sabia dar aula direito, a pessoa assim, dá aula de boxe. Aí o cara coloca a luva pro outro e bota os caras para trocar porrada. Não é. Existe toda uma metodologia. Eu treinei com o pessoal da Seleção Brasileira de Boxe, inclusive eu tenho uma proposta para trazer lutas olímpicas aqui para Leme, com um instituto, preciso conversar com o secretário de esporte, sentar com ele, certinho, o apoio de algum vereador também, para implantar, porque não tem lutas olímpicas aqui na cidade, e as lutas olímpicas elas dão acesso a várias coisas, como bolsa estadual, para as criançadas mesmo, Bolsa Nacional, acaba virando como se fosse um emprego depois, para seguir carreira. Ela tem parceria com as Forças Armadas, entendeu? Tanto o boxe olímpico quanto a luta olímpica, o wrestling. Então tem o Instituto Revelar, né, que está convidou a gente, parceria com a gente. Ele entrou em contato comigo, ele está entrando em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e a sede é em Barretos. Ele quer também chegar aqui em Leme. É uma oportunidade para uma cidade aqui em Leme, comparado a Ribeirão Preto, Sim. São José do Rio Preto, Barretos. E aproveita então, Edson, e passa o endereço da sua escola, onde vocês dão aula, para o pessoal aqui ficar antenado e poder procurar caso tenha um interesse. Isso é na academia do meu irmão, né? É Adelino Gomes Caetano, número 715. A rua do albergue noturno, subindo lá em cima. Tá um pouquinho em reforma na frente, mas lá dentro todo mundo vai ser muito bem recebido lá. A partir de que idade? A partir dos 8 anos, tem turminha lá. Tem uma promoção, inclusive, para criança de 8 a 13 anos. Tá? Vou falar até aqui o preço aqui. Mensalidade de R$80, de 120 para R$80 para essa criançada. E depois eu queria falar algum apoiador, assim, posso falar? Pode falar. O Drezano, né? O Carlos Drezano, o César Drezano, né? A família Drezano, assim, da Casa de Carne Drezano, do Pub Drezano lá, que ele sempre ajuda lá na academia, sempre Sim. apoia as coisas lá. Queria dar um agradecimento para ele aí. Tá certo, então. A gente tem que reconhecer quem nos ajuda, quem valoriza o esporte da nossa cidade e os nossos atletas. Pessoal, a gente tá chegando no final do nosso programa, né? Então eu quero aqui desejar uma boa noite pro Firmino, que nos acompanhou, pro Ricardo Perim, Lari Machado, Monstros. Então, parabéns aí para vocês mais uma vez. E falar aqui do sorteio, né? O que foi prometido no começo, nós vamos falar agora. É um fardinho de cerveja Antártica lá do Neto Bebidas. A primeira pessoa que comentar aqui, nós estamos com monitoramento lá do nosso amigo Juninho, que está monitorando o Facebook. A primeira pessoa que comentar qual a modalidade do professor Edson e do Wellington ganha um fardinho de cerveja e uma caneca personalizada nossa lá no depósito de bebida do Neto. Só passar lá e retirar. Assim que sair o comentário, o Juninho me passa, eu já falo o vencedor. Tá certo, pessoal? Oi, Ítalo, dá tempo de fazer uma pergunta? Tem sim, a gente tem mais 5 minutos ainda. O pessoal pediu aqui para falar a respeito de faixa. Existem as faixas também no boxe chinês, né? Qual que é? A branca? A primeira faixa, assim, no treinamento? É a branca, né? A branca. Eu tô com um projeto para implementar uma graduação internacional no Brasil, mas as faixas, assim, normalmente é a branca, né, que você começa. E depois chega até a faixa preta, formado como uma pessoa, com a maioria das lutas, né? Aí, tipo, o Wellington, ele é faixa preta 3º grau, né? Tem os graus também. Tem os graus também. Eu sou faixa preta 4º grau, né? Então, tipo, conforme a pessoa vai galgando as graduações, tudo, as competições, existe um protocolo de a pessoa tem, ou é por tempo, ou ter conquistado algum título internacional para conquistar os graus mais altos, entendeu? E outra pessoa perguntou, alguém, deixa eu ver quem que foi aqui, deixa eu ver certinho.
Só então para a gente estar dando continuidade aqui enquanto ele vê, agora é um critério seus, vocês têm que me dar a resposta. Eu obtive 2 respostas aqui. A primeira foi boxe chinês e a segunda foi sushi Qual que é o correto? Sushi Sandá. Tá escrito aqui, ó. O Chu Sandá. O Chu Sandá, tá certo. Os dois tá certo. Corrigiu o Chu Sandá. Um é nome chinês, o outro é nome... Mas para quem eu dou a premiação? Para quem a pessoa que comentou primeiro foi boxe chinês, tá certo? Primeira. Tá correto. Então, a Elaine Almeida foi a vencedora. Pode passar lá no Depósito de Bebidas do Neto, lá na Rua dos Girassóis, número 300. Pode passar lá, retirar o seu fardinho de cerveja Antártica gelada. Pode falar que você participou do programa Pod Esporte Podcast e pega lá também a nossa caneca personalizada do programa. Quero só aproveitar aqui, mandar um abraço pro Gilson Zacarias, que está nos mandando uma boa noite, e também pro Ricardo Perim, meu brother lá da igreja. Boa noite, pessoal. Então, também o Wellington aqui está perguntando se ele já tem uma idade só para praticar. O seu treinamento serve para praticar, porque tem gente que vai às vezes para aprender a competir também, né? Academia, o foco lá da academia é promover o esporte de uma maneira saudável, entendeu? Maneira saudável, inclusão social. Inclusive a pessoa às vezes tem alguma alguma amputada, alguma coisa, acha que não pode praticar a luta. Então a gente tá aberto para todos. E a gente desenvolve e adapta a luta, ela é adaptável à pessoa. Sim. Então ela vai ajudar a pessoa a desenvolver as técnicas no corpo dela, então de acordo com o limite dela. E lógico que vai ter uma pequena porcentagem, uns 10%, que vai querer competir, assim, entendeu? Mais bacana. Então chegamos ao fim da nossa segunda edição do Pod Esporte Podcast. Agradecemos a participação do Wellington Felizardo Jamanta, agradecemos a participação do Edson Gonçalves. Queremos informar que semana que vem, nesse mesmo horário, estaremos aqui presente com a participação do Fabinho Lucato, um paraciclista da nossa cidade, e aproveitar a oportunidade, né, desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Temos 3 pais presentes aqui, em especial para minha mãe, que foi meu pai e foi minha mãe. Então desejar aí um feliz Dia dos Pais para ela, mandar um beijo e vamos para casa, pessoal. Tomara que o vento tenha dado uma trégua, porque o vento estava mais forte que Montevidéu, hein? Então tomara que tenha dado uma trégua para nós ir embora. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. IRD Web Rádio apresentou Programa Pod Sports.